A Luz do Caminho, a média espanhola Amália Domingues Soler, capítulo 19. A Eterna Justiça. Quando me fizeram refletir, dois artigos que li em O Dilúvio, que contraste formam, a quantas e quão profundas considerações se prestam. Para que meus leitores vejam que tenho razão ao me impressionar, transcrevo em seguida as duas notícias. Uma faminta. Uma pobre mulher quis ontem à noite se suicidar pulando no viaduto da rua Segovia, mas tão extenuada se encontrava que sequer teve forças para realizar seu propósito. Quando chegou o socorro, a suicida estava atacada por uma sincope. Os auxílios da ciência a fizeram voltar a si, e ela lamentou. "Que tem a senhora?" perguntaram-lhe. "Fome." Fome, que palavra tão horrível. Em compensação, vejam vocês o que aconteceu a um milionário. Vivia em Bilbao, Dom Francisco Olaudi, que era conhecido como Dom Paquito. O prefeito daquela cidade recebeu ontem um aviso de que Dom Paquito, que vivia só, fazia 8 dias que não saía de casa. O indivíduo em questão era um velho milionário que... Dom Paquito não, Doutor Paquito, né? Que apesar de sua fortuna vivia na maior miséria. Apresentando-se o juiz e demais autoridades na casa citada, e depois de chamar repetidas vezes sem obter resposta, fizeram com que um chaveiro abrisse a porta. Praticando a operação, encontraram num quarto o cadáver do velho ajoelhado ao lado da cama. O rosto e as mãos estavam comidos pelos ratos. A morte foi casual. O morto, apesar de ter família, vivia só e se alimentava com vegetais e fiambres, temendo que fosse envenenado para roubar sua vultuosa fortuna. O quarto onde foi encontrado o cadáver estava cheio de porcarias e imundícies. A mobília era formada por uma cama, 2 baús, uma cadeira de palha, uma mesa e duas dúzias de livros de diversos idiomas. Nos baús se suspeitava que esteja guardada a fortuna do avarento. Quão justo seria que a fortuna desse milionário miserável passasse às mãos dos famintos? Que destino tão igual a o desses dois espíritos! Um procurava a morte assediado pela fome. O outro morreu de fome lentamente, sendo imensamente rico. A expiação desses dois espíritos era sofrer o horror da miséria com todas as suas espantosas dores. A um faltando até uma casca de pão, do outro sobrando o ouro e faltando a lucidez da inteligência para gozar das comunidades necessárias e viver tranquilamente no meio da abundância. O certo é que não são necessários os cadafalsos para que sejam expiados os crimes cometidos. Cada um é o vingador de seus atropelos e de seus desacertos, de sua iniquidade. "Você tem razão", murmurou um espírito em meu ouvido. Seus patíbulos, seus presídios, seus horríveis inventos para martirizar os culpados são complementos desnecessários para castigar o espírito rebelde. Este não se emenda porque trituram os ossos de seu organismo, nem porque o convertam em coisas arrastando-se pelos calabouços, nem ainda subindo as grades dos cadafalsos. Todos esses castigos violentíssimos o exasperam, e só sente, ao receber as chicotadas, não ter 1000 vidas para demonstrar à humanidade seu rancor implacável, seu ódio inextinguível. Todos os criminosos têm desculpas para o seu proceder, nenhum deles reconhece que pecou. Todos acreditam que são vítimas do abandono social, do mal que lhe causou este ou aquele indivíduo. Nenhum diz: "Cai no abismo do crime porque me deixem cair." Nenhum diz: "Caí no abismo do crime porque me deixei cair." Reclamam todos: "Caí porque me empurraram, porque me embruteceram, porque me envileceram, porque me negaram o pão e o sal da hospitalidade, porque me odiaram desde pequenos que deviam ter velado por mim. Por isso nenhum espírito acredita ser culpado quando está na terra.
E os castigos terríveis não produzem nele mais que a exasperação e o aumento do ódio a seus semelhantes. O que o leva a prometer a si mesmo que, se algum dia se vir livre, será um verdugo implacável para a humanidade. Se morre no patíbulo, a turbação de seu espírito aumenta de modo verdadeiramente extraordinário. E muitas vezes volta à terra sentindo ainda os estremecimentos dolorosos que sentiu quando a mão do verdugo fez rolar sua cabeça, ou quando por estrangulamento deixou de existir. Quantas e quantas crianças sofrem horrorosas convulsões que seus médicos não sabem curar e perguntam candidamente à mãe do pequenino enfermo que no período da gestação teve algum susto que lhe causasse profundas impressões, e como nesse planeta abundam muito mais os acontecimentos desagradáveis e dolorosos do que os prósperos, muitas vezes se lembra de feitos que causaram mais ou menos impressão e então diz: ah, sim, sofri em tal tempo uma comoção violenta. Ao que replica o médico: já dizia eu, esta criança antes de nascer já sofreu. Acredito sim que sofreu muito, mais do que podem imaginar os sábios desse mundo. Os cadafalsos não são outra coisa que sementeiras de criminosos. A violência não convence, não persuade, não instrui, não ensina nada de bom. Ao espírito que a morte separa do seu envoltório corpóreo ou patíbulo, eles o embrutecem, envilecem, degradam até o último grau, o enfurecem e o exasperem a tal modo que seu furor não tem limite. Sua ira é com certeza de fogo desbordado e, por conseguinte, seu estacionamento seria eterno, caso o progresso indefinido não o obrigasse, depois de alguns séculos, a entrar de novo na via do adiantamento. Leio no seu pensamento que você me pergunta: o que seria da sociedade se os malfeitores não ficassem isolados sob 7 chaves e não arrastassem o peso de seus grilhões? Você não acredita que com suas prisões se consegue a cura do criminoso? Você então acredita que com suas prisões se consegue a cura do criminoso? É um equívoco gravíssimo, porque, como regra geral, seus condenados são homens. Quando entram nos calabouços, mas ali se convertem em feras indomáveis que, se dobrando o corpo sob o poder do chicote, não dobram seu espírito. Pois continuamente se está vendo que os crimes mais terríveis, que os atentados mais cruéis, que o ódio mais concentrado, quem os sente ou os comete? O libertino do presídio, esse que volta à sua cidade natal, contempla a humilde igreja onde recebeu a água do batismo. Vê a espaçosa praça onde brincava quando pequeno. Olha atentamente, uma por uma, as casas da cidade procurando a sua. Mas essa geralmente não existe mais. A dor matou seus donos, seus pais. A miséria envelheceu suas irmãs. Ninguém sabe delas. Perguntando por sua namorada. Pergunta por sua namorada, porque aquela que o esperou há algum tempo, mas por fim se cansou de esperar e acabou casando-se com outro, vivendo honradamente rodeada por seus filhos. Procura vê-la sem que ela o veja e lê em seu semblante a tranquilidade mais completa de seu modo de ver. Todos sorriem na cidade, todos sorriem, menos ele. Aquele quadro de calma e repouso contrasta dolorosamente com as lembranças dos anos passados no presídio. Em sua cidade há sol, ar, luz, muita luz, arroios com margens floridas, bosques com muitos ninhos risonhos. Enquanto ele viveu acorrentado, ele sofreu os ardores da estiagem, as neves do inverno, unido a outro companheiro de presídio, arrancando pedras e servindo de animal de carga. E assim viveu muitos anos. Quando entrou no presídio, seus cabelos eram negros com a dor e abundantes com as penas dos inválidos. Hoje, embora relativamente jovem, parece um velho decrépito. Seus cabelos brancos e escassos quase não cobrem sua cabeça. Seu semblante tem uma palidez repugnante. Ele perdeu tudo. Ao passo que os companheiros de sua infância se mantêm fortes, saudáveis, robustos, com as faces tostadas pelo sol e o olhar alegre e satisfeito de quem viveu sem lembranças dolorosas.
nem sombrios pressentimentos. O libertino do presídio vê sua cidade natal como um oásis encantador, e quanto mais o seduz e atrai aquela doce calma, aquele pacífico repouso, aquele porto de bonança resguardado dos furacões da vida, mais se subleva, mais se irrita, mais se encolariza contra seus supostos inimigos, contra os que ele acredita que o empurraram violentamente até deixá-lo cair no fundo do abismo da criminalidade. E fora de si, frenético, conta os anos que lhe roubaram de felicidade, e, sem ainda ter a influência, e se ainda tem a influenciá-lo um desses demônios tentadores, atira-se sobre sua vítima, dizendo-lhe com feroz alegria: você já viveu bastante, miserável, morra, porque você me atrapalha na terra. Eis como funciona a corrigenda do assassino de ontem, e não é porque seja um monstro da iniquidade, mas porque matou sem estudar a natureza de seu crime. As leis o condenaram a alguns anos de prisão. Ele entrou na prisão aturdido, surpreso e assustado por sua própria obra. Entrou como aprendiz, como se costuma dizer, na oficina dos crimes. Saiu mestre consumado, o que prova que seus castigos violentos produzem um resultado completamente negativo. O que não ocorreria se os criminosos fossem tratados como se tratam os enfermos, porquanto, embora falte muito para que os enfermos pobres sejam tratados nos hospitais com as considerações e atenções devidas, mas os golpeiam e não os submetem a continuados jejuns para curar suas doenças. Dão-lhes medicamentos, alimentos e fazem operações que, conquanto dolorosas, têm por objetivo separar o membro gangreado do resto do corpo, para que este se conserve saudável. Ora, se assim tratam as enfermidades do organismo, com relativo acerto e com o sadio desejo de conseguir a cura completa, por que não fazem o mesmo com as enfermidades da alma, que vocês pensam que são os criminosos? Pois são outros tantos loucos sem camisa de força. A cada um deles apresenta distinta enfermidade, ainda que as demonstrações de sua doença sejam parecidas umas às outras. Mas quanta diferença existe na origem da criminalidade? Não existe dois seres que tenham caído no fundo do abismo no crime, impulsionados pelo mesmo sentimento. Por conseguinte, curar a doença por meio de um tratamento geral é como se num hospital cheio de enfermos, cada um com sua doença particular. Assim, dissemos a todos o mesmo medicamento, pretendendo que se curasse com o mesmo remédio o tuberculoso incurável e aquele que somente tivesse uma leve febre. Dia chegará, ainda que dia esteja muito distante, em que suas horríveis prisões serão substituídas por casas de saúde, onde os criminosos serão julgados não por juízes, mas por seus sábios psiquiatras. E cada ser que comete um delito será um livro aberto no qual o médico encarregado de sua cura lerá constantemente. Até agora vocês não se ocuparam de outra coisa que não seja destruir corpos, porque não conhecem a eterna vida da alma. Porque ignoram que o espírito aqui no patíbulo arrebatam violentamente o corpo, entra num desespero tão grande que aonde quer que vá semeia a perturbação e o espanto. E seu fluido é como a sombra de uma árvore nociva que ocasiona a morte. A doçura é um modo de corrigir os culpados. Não acreditem que agindo assim lhe tiram uma só grama do peso de sua expiação, porque ele está pagando olho por olho, dente por dente, mas pagando sem contrair novas responsabilidades, sem odiar, sem maldizer, sem juízes cegos que cometam crimes para castigar os criminosos. Na lei da eterna justiça, nenhum espírito goza mais felicidade do que merece. Se, por exemplo, um espírito não escutou a voz dos mendigos e se fez surdo aos clamores dos necessitados, pode ser ele imensamente rico. Podem chover sobre ele fabulosas heranças que seja por uma avareza desmedida como a do desventurado espírito cuja morte impressionou tanto, seja por doença física,
ele espiará em condições semelhantes de privação o seu equívoco. Quantos magnatas invejam o último de seus lacaios, pois sua robustez, por sua inalterável saúde, enquanto ele corre de um ponto a outro pedindo águas sulfurosas em alívio para sua inapetência, para sua paralisia ou para seu profundo desencanto pela vida? Quantos poderosos olham com inveja a mendiga que no meio da rua pede uma esmola rodeada por seus filhos, enquanto eles, unidos a mulheres estéreis, somente têm em torno de si parentes ambiciosos que contam as horas de sua vida, esperando com ânsia que exalem o último suspiro para apoderar-se de seus tesouros? E vocês pensam que esses sofrimentos ocultos não são a gota d'água que fura a pedra? Sim, são a gota d'água, são o fogo oculto entre a cinza, e essa dor continua abate, e essa dor contínua abate o espírito mais forte, derruba no silêncio sua soberba. E é a dor benéfica, porque não cria novos ódios. E quando um desses seres profundamente contrariados deixa a terra e lê o livro de sua última existência ou de várias encarnações, parece-lhe tão justo haver carecido do que mais desejava, ter sofrido castigo sem que ninguém o castigasse, que, conquanto ainda humilhado por sua própria culpa, se prepara com novo ardor para uma outra existência e volta à terra sem rancores implacáveis, sem ódios inextinguíveis, disposto a trabalhar por seu progresso. Quando o Espiritismo for conhecido e estudado por todos os povos, seu mundo será um paraíso. Sim, ele o será. Os crimes diminuirão à medida que os criminosos sejam considerados doentes, em estado gravíssimo, que necessitam de especiais cuidados e múltiplas atenções, e de alguém que os ensine a trabalhar. O que é mais difícil, amar o trabalho, porque ele dependerá da sua subsistência, mais ou menos tranquila, em lugar mais árido ou em terreno mais fértil e fecundo. Que diferentes resultados obterá o sistema penitenciário de que se fará uso nos séculos vindouros. Que diferentes dos obtidos até estes dias. Até agora, seus criminosos não são mais que árvores podres que foram crescendo nas primaveras, vulgo existências, sendo cada vez piores seus frutos. No futuro serão homens úteis, primeiramente para si mesmos, depois para a família, logo para a sua raça, mais tarde para o mundo, e com o transcurso dos séculos para milhões e milhões de humanidades. Tenham compaixão dos que, no meio da abundância, sofrem fome e frio. Eduquem-nos sem puderem, para que comecem a ser úteis a seus semelhantes. Porque toda a água que se dá aos sedentos encontrarão depois em gotas de precioso bálsamo, que lhes servirá mais tarde de alimento e vida. Por hoje eu a deixo, adiando para outro dia novas instruções, porque delas necessita, visto que sua expiação em momentos determinados tanto a fez sofrer. Pobre esbanjador de ontem, siga pisando espinhos, que as flores guardam para amanhã seu delicado aroma. Não queira adiantar a época venturosa da colheita, é preciso antes romper a terra, abrir profundos sulcos, regá-lo com seu pranto, lançando neles a preciosa e frutífera semente do amor, do sacrifício, da resignação, da esperança, porque não há deserdados no reino de Deus. Quantas verdades encerra a comunicação ora transcrita? Seus ensinamentos, desejo que aproveitem os muitos seres que choram, os muitos infortunados que aparentemente vivemos livres da perseguição da justiça, mas que em realidade arrastamos os pesados grilhões nos nossos delitos de ontem. Eterna justiça, você me fala de Deus, porque você é a lei imutável. Acredito em Deus, amo a Deus e aguardo o progresso indefinido dos espíritos, porque o progresso sem trégua é a herança divina, é o patrimônio sagrado que Deus entrega a seus filhos. Acredito em Deus, amo a Deus, e isso eu exprimo com o constante esforço de minha vontade. Capítulo 20. De um a outro fanatismo. Faz alguns anos que dissemos no artigo que de 100 centros espiritistas supriríamos novamente a 9. Se em tais pontos de reunião, em vez de estudar e pesquisar as verdades do espiritismo,
somente se orasse se tornassem como artigos de fé todos os disparates que dizem os médios, uns falsos e outros obsidiados e dominados por espíritos absolutamente refratários ao progresso. Tal artigo causou um rebuliço fenomenal, conquistamos com ele alguns inimigos, e não faltou quem dissesse que éramos um elemento perturbador nas sessões espiritistas. De tal proposição, não nos demos por ofendidos, porque quando a consciência está tranquila, nenhum aplauso envaidece, nem a censura irrita, pois nada valem as opiniões dos outros ante a íntima convicção dos que acreditam cumprir fielmente com seu dever. E nós que vivemos, que encorajamos as pessoas e estamos em contato direto com a humanidade, devemos tudo quanto valemos ao estudo racional do Espiritismo. E porque sabemos o quanto ele vale, é que desejamos que a esplendente luz da verdade, que seus ensinamentos essencialmente racionais não sejam obscurecidos e prostituídos por vãs fórmulas, por hipócritas orações, por autoridades que se parecem aos confessores da Igreja Romana, e por multidões de mansas ovelhas, como os crentes de boa fé que não pensam, que não raciocinam, porque tem alguém que pensa por eles. Não queremos passar de um fanatismo a outro fanatismo. Queremos que os espiritistas estudem, que ponham sua inteligência para funcionar, que trabalhem com a energia para tirar as sarças espinhosas de seu escabroso caminho, e não que cruzem os braços e perguntem continuamente aos espíritos: por onde irei? Que determinação devo tomar? Nada de anjos tutelares, nem de espíritos convertidos em guias de cegos. Porque então a própria iniciativa, que é a alavanca que deve mover o espírito para se engrandecer e sair da servidão de sua ignorância, seria uma força morta, e o homem que se converteria em máquina, como se convertem os adeptos das religiões, que acreditam de boa fé em tudo o que dizem os pastores. O estudo racional do Espiritismo vem rasgar o véu das tradições, dos milagres, das proteções celestiais. Porque sem o esforço da inteligência humana, os espíritos que nos rodeiam não podem nos impulsionar ao trabalho e ao descobrimentos científicos. De graça, nada se consegue no universo, onde reina a justiça, e a justiça é o amor de Deus. A cada um segundo suas obras, segundo se planta, assim se colhe. O que não se ganha, não se obtém. Se não se ama, não se tem direito de ser amado. Se não repartirmos nosso pão com o faminto, quando tenhamos fome, ninguém terá a obrigação de nos sentar à sua mesa. Não há mais que uma medida na criação, somente a justiça divina, que mede por igual o vencedor e o vencido. Aquele que ama encontra quem o ame, aquele que se compadece merece a compaixão dos outros. Aquele que trabalha é ajudado, aquele que busca a verdade vem ao seu encontro. O estudo do Espiritismo e a comunicação dos Espíritos servem para nos convencermos da atualidade que revelam todos os nossos esforços, todas as nossas energias, todas as nossas atividades. Não importa morrer jovem no momento em que se concluiu uma honrosa e laboriosa faculdade, porque os conhecimentos adquiridos não se perdem e servirão para facilitar os estudos e as pesquisas numa outra existência. Todas as virtudes que se adquirem são outros tantos pontos luminosos que lançam em nosso caminho correntes de luz. Não há pensamentos bons que não atraem a simpatia dos bons espíritos. Não há um desejo benéfico que não seja recompensado. O espírito é proprietário eterno do universo, jamais se arruinará, jamais chegará à bancarrota, porque nunca perderá o que adquiriu. Poderá passar séculos e séculos sem aumentar um só denário o seu capital, mas o que realmente adquiriu ninguém o arrebatará. Poderá um assassino ter sobre sua consciência o peso de 100 assassinatos, mas se no meio de seus crimes fez uma obra boa, esta está convertida em flor que não se murcha. Existirá em torno do assassino o seu delicado perfume. Será o raio de sol que penetrará em seu obscuro calabouço. Será a gota d'água cristalina que acalmará seu ardente sede. Será o saboroso pão que mitigará sua fome. Será a pequena mais eterna quantia que dará testemunho das riquezas que possui no infinito. O estudo do Espiritismo desejamos que sirva para alargar os estreitos horizontes da Terra,
não para fomentar os sofismas, as hipocrisias, os milagres, as mentiras, que são absolutamente prejudiciais ao adiantamento da humanidade. Repetiremos 1000 vezes, não queremos que os espiritistas passem de um a outro fanatismo, queremos que da só sombra da ignorância passe às regiões luminosas da ciência. Queremos que as inteligências até agora inativas sejam motores de grande potência. Queremos as humanidades trabalhando, são multidões de braços cruzados esperando o maná. Não passemos os espiritistas de um a outro fanatismo, passemos em boa hora da inércia à atividade, da sombra à luz. Depois a gente passa para o capítulo 21, A Luz do Caminho, médio espanhola, Amália Domingues Soler.